Boa noite, estamos de volta aqui com a nossa aula de gestão de marketing para a turma de ciências contábeis, certo? Oitavo semestre, não é isso? Então tá bom. Então, nossa segunda aula, dando continuidade ao que nós falamos na primeira aula sobre marketing 4.0, não foi? 4, né? Então agora vamos falar sobre segmentação e prospecção, tá bom? Para depois a gente dar andamento aí e discutir aí os nossos modelos básicos de marketing, né? E como gerir esses modelos, né? Tá bom? Vamos lá? Então, segmentação e prospecção de mercado. Então vamos lá, né? Continuando, quando nós falamos de marketing 1.0, nós falamos, olha, o grande foco de marketing é produção. Tá bom, então vamos explicar melhor isto. Segundo Kotler, lógico, eu vou citar sempre ele aqui, ele diz que marketing tem evoluído, né? O conceito de marketing tem evoluído, vamos chamar de orientação de marketing, tem evoluído, e que se no passado, lá no início, o grande objetivo era produção, né? Então, olha, vamos produzir bastante, porque por uma questão de economia de escala, o preço vai cair e as pessoas vão comprar o nosso produto. Então vocês lembram disso, né? Ok. Na sequência, então o marketing passa a pensar mais o produto, porque é lógico, se todo mundo está produzindo, todo mundo, força de expressão, mas aí vários concorrentes estão produzindo grandes volumes e tem preço baixo, por que o cliente vai comprar o meu produto? Ah, então, aí a gente começa a focar o produto e não a produção. Focar o produto quer dizer o seguinte: vamos fazer diferente, vamos inovar, vamos colocar qualidade no produto. Olha, o meu produto pode até parecer igual ao do concorrente, mas é melhor por causa disto, disto e disto. Né? Ele faz diferente. Por quê? Porque nós estamos inovando, nós estamos fazendo alguma coisa que não foi feita até então. É isso. Né? Então, esse é o foco de produção passa para produto. Ok. Pensando da mesma maneira, né? E se todo mundo, ou se a maioria, começa a inovar e colocar qualidade e fazer diferente? Bom, aí o consumidor, nós, não vamos saber o que comprar, porque eu quero este azul, certo? Mas ele não faz aquilo que o outro faz. Mas eu quero o outro, mas ele não tem azul, certo? Então, eu começo a ficar, o cliente começa a ficar, poxa, eu valorizo essas 3, 4, 5 diferenças que tem no produto, mas não tem um produto que tenha todas elas, por exemplo, vai. Então, aí, para que o cliente se decida, então o foco passa a ser vendas. Então, aí se valoriza o vendedor, né? Então, vendedor bom é aquele que vende geladeira para esquimó. Esquimó não precisa de geladeira, né? Então, mas isso era uma frase na época. E se valorizava muito esse tipo de vendedor. Hoje não. Hoje, imagina, certo? O vendedor que empurra, que força o cliente a comprar, ele vende uma vez só para esse cliente. Da próxima vez o cliente fala, não, não quero, certo? Mas foi uma época assim, onde se valorizava o vendedor, né? Agressividade em vendas, em comunicação, para mostrar a marca, mostrar o produto, mostrar as características do produto, e lógico, né? Aquela característica do vendedor de forçar a venda, de empurrar o produto. Na verdade, eles diziam que eles não empurravam o produto, que eles convenciam o cliente. Ok, tá bom, tá bom. Aí entramos na fase de marketing mesmo, né? Quando aí a gente falou do marketing 2.0, por exemplo. Então, é a gente trabalhar necessidades e desejos do consumidor. Então, vocês vão ver isso durante o curso nosso, né? O produto é importante? Sim. Mas mais importante que o produto é saber por que o cliente compra esse produto. Qual é a real necessidade dele? Qual é o real desejo dele por este produto? Porque aí nós vamos trabalhar isto, não o produto. Nós vamos trabalhar o atendimento da necessidade e do desejo. Né?
Então, se eu quero um remédio que tire a dor, qual é a minha necessidade? Que tire a dor. Então, o remédio tem que atender esta necessidade, tire a dor. Né? Se eu vou fazer um curso para aprender alguma coisa, o meu, né? A empresa tem que saber que o foco dele é aquele aprendizado. Vou dar um exemplo para vocês. Certo? Né? Logo que eu entrei aqui na faculdade, na verdade, quando eu voltei, né? Porque eu sou aluno da faculdade, eu me formei aqui em economia e em contábeis há muito tempo atrás, muito tempo atrás. E voltei agora como professor. Tá bom? E um dia, na própria aula de marketing, eu perguntei para os alunos, né? Turmas anteriores. Eu falei, vem cá, qual é o meu objetivo, né? Ao dar aula de marketing para vocês? Ou qual é o objetivo, né, do curso de marketing? E daí os alunos falaram, passar conhecimento, ensinar, tudo. Sim, é verdade, o objetivo é esse. Certo? Mas eu, como professor, eu imagino que o que vocês querem é empregabilidade. Estou certo? Estou errado? Então, se eu estou certo, o que eu tenho que entregar para vocês? Conhecimento útil para vocês usarem no mercado profissional. Se é só conhecimento, eu posso ensinar marketing de uma maneira diferente. Eu posso ensinar marketing de uma maneira mais teórica, de uma maneira menos prática, por exemplo. É conhecimento. Para depois vocês, né, ampliarem e utilizarem isso de maneira prática. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a necessidade da maioria de vocês, ao fazer um curso, aqui, eu citei marketing, né? Curso de marketing, mas vamos falar de contabilidade, né? Não é empregabilidade? Com certeza. Certo? Enfim, tá aí. Então, marketing é isso, né? Vocês, ao trabalhar em marketing nas empresas de vocês, vocês têm que entender isto. Por que o cliente compra o meu produto? Qual é a real necessidade, qual é o real desejo? E aí nós estamos fazendo marketing. O foco é na necessidade e no desejo do consumidor. Ok. Avançamos um pouquinho mais nessa questão de orientação de marketing, e aí surgiu esse termo, marketing societal. Né? Ele não pegou, não é assim algo, fala, puxa, então vamos trabalhar marketing societal. Não pegou, mas ele é interessante, eu acho que ele vale a pena a gente discutir isso. Né? O que é o marketing societal? É eu trabalhar o marketing, é eu desenvolver produtos, eu oferecer produtos que atendam necessidade e desejo do consumidor, desde que não agridam o meio ambiente, não prejudiquem a saúde das pessoas e por aí vai. Né? Quer dizer, então, é interessante isso, né? Não é fazer qualquer produto, mas é fazer produto que, por exemplo, não fure a camada de ozônio, por exemplo, certo? Que não polua mais, que não esgote as reservas de água, por exemplo, né? de uma determinada região. Então, ok? Sim, então é atender aí os anseios da coletividade e não exclusivamente do indivíduo. Ok, tá bom. Na sequência, o Kotler coloca marketing de serviços, tá bom? Eu preferi avançar um pouquinho mais e colocar economia criativa. Né? O que é economia criativa? É a gente desenvolver produtos baseado no conhecimento, baseado na informação, né? Na criatividade. E aí a gente inclui tanto bens quanto serviços. Né? E é o que está acontecendo hoje no mercado. Ok, então está aí colocando para vocês, né, essa evolução do conceito de marketing. O que vem pela frente? Não sei, vamos avançando aí e acompanhando tudo isso. Ok, tá aí
Para a gente poder, né, na nossa aula de segmentação e prospecção, para a gente poder atender a todo mundo, nós precisamos entender o comportamento das pessoas, né? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o consumidor e o comportamento do consumidor, lógico. Mas, para isso, a gente precisa entender o que está acontecendo, onde esse consumidor está inserido, certo? Então, nós vamos chamar isso, Kotler chama isso, de ambientes. Então, nós temos no entorno, né, do indivíduo, onde ele está inserido, nós temos ali características da população, que a gente vai chamar de ambiente demográfico. Então, por exemplo, se a população de uma determinada região é mais velha, mais jovem, isso afeta a economia do local, o consumo do local? Lógico, né? Se tem mais homens, se tem mais mulheres, se tem mais crianças ou menos crianças, se tem, por exemplo, São Carlos é a cidade no Brasil que tem maior número de doutores. Doutores fizeram doutorado. Né? Será que isso influencia ali a vida da população naquela cidade? Talvez sim. Certo? Então, a gente chama isso de ambiente demográfico, características, né, das pessoas em determinada região. Ambiente econômico. Né? Então, da mesma maneira, certo? O demográfico ele tem algumas características, o econômico tem outras. Elas se combinam? Com certeza elas se combinam, todas elas se combinam. Mas a gente pode estudar separadamente isso. Então, o ambiente econômico, a questão da renda. Né? Essa população que a gente está estudando, ela ganha bem, ganha mal. Às vezes, você pode ter uma renda per capita, vocês entendem disso, né? Lógico. Uma renda per capita alta. Mas é porque naquela região mora um bilionário, por exemplo. E aí a renda per capita da região é alta. Por quê? Porque nós temos uma pessoa ali que ganha tudo. Mas, se a gente for ver, tira essa pessoa e vai ver, talvez a renda não seja tão alta assim na região. Então, nós temos que ver o ambiente econômico. Como é que está isso? Como é que está a distribuição de renda? Como é que está, né, a capacidade de compra, a capacidade de consumo das pessoas? Né? Qual é o nível de emprego e de desemprego da região? Ambiente natural. Bom, estamos vendo isso hoje. O vírus, né? O que isso causou na economia? O que isso trouxe de efeito, de mudanças para nós? Né? E nós, discutindo marketing, as empresas tiveram que se adaptar a isso, né? Esse novo normal que a gente está chamando, né? Essa nova realidade. Então, pessoas que ficam em casa, pessoas que compram de casa, pessoas que estudam de casa, sem precisar ir à faculdade ou ir ao trabalho, ou ir ao shopping, compra de casa. Certo? Então, mas por que isto? Por quê? Porque para não sair de casa e não ser contaminado, enquanto não se tem um controle dessa pandemia. Então, esse é o ambiente natural. Eu citei aqui a pandemia, mas nós temos mudanças de clima, por exemplo. Né? Então, vamos lá, teve o tsunami lá no Japão, né? Teve terremoto não sei aonde, lá em Nova York agora está, né, o hurricane, furacão, nem sei o que aconteceu lá, se afetou, se não afetou, mas foi agora, recentemente. Então, isso é ambiente natural. E o quanto isso afeta decisões de marketing. Né? Tá bom? Ambiente tecnológico, tecnologia, e aí depois no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital. Que é isso? É usar hoje a tecnologia, TI, né, para fazer comunicação em marketing, por exemplo. Mas a gente está falando de comunicação, mas lógico, quando eu digo ambiente tecnológico, é para tudo, para todo o resto, né, para a vida das pessoas. O quanto essa tecnologia está mudando o comportamento das pessoas e o ambiente mercadológico. Tá bom? E finalizando mais os dois últimos aqui, ambiente político e legal, que tem a ver com a legislação, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, qual é a
política, né, dos partidos na região, se a tendência é ir para esse caminho, a tendência é ir por esse outro caminho, a política pública, a política econômica. Né? Política econômica a gente vai ter no ambiente econômico, mas lógico que quando a gente fala de ambiente político e legal, os dois acabam se juntando, como eu falei, né? Ou tendo uma fronteira entre os dois aí. E por último, ambiente sociocultural, né? Que diz respeito ao comportamento das pessoas em termos de grupo, em termos de cultura, em termos de desenvolvimento da própria civilização, né? Na região. Tá bom? Ok, então isso tudo é importante para quê? Para a gente ver o que está influenciando o comportamento das pessoas e que, a partir desses itens, a gente possa pensar uma segmentação para atender melhor grupos de pessoas. Ok. Então, aí, antes da gente entrar na segmentação, vamos discutir um pouco aqui a questão da decisão de compra. Não é? Então, lógico que quando a gente fala de marketing, fala assim, não, é o consumidor. Sim, o consumidor é quem usa o produto, mas não é sempre que é ele quem compra o produto. Então, vamos pegar um extremo, por exemplo. Né? Nasceu um bebê, certo? Bebê. Então, o bebê precisa de roupinha, o bebê precisa de alimentação, leite, sei lá o quê, o bebê precisa de remédio, né? Quem compra? É o bebê que diz que tipo de roupa ele quer usar? Lógico que não, né? Se o shampoo que ele está usando, ele gosta do cheirinho, não é. Quem decide? Né? É a mãe, é o pai, é a tia, é a avó, né? Que está convivendo com a criança ali, os padrinhos, por exemplo, que ajudam a decidir tudo isto. Tá? Então, mesma coisa, talvez vocês estejam na faculdade agora e vocês decidiram, já estão no final, já decidiram fazer esta faculdade, certo? Mas pode ser que não, pode ser que os pais é que decidiram. Não, você vai fazer a Fundação Santo André porque é melhor, porque é mais perto de casa, porque eu conheço os professores, eu estudei lá, etc, etc, etc. Pode ser. Né? Na questão de pagar também, vocês pagam a faculdade, mas pode ser que os pais é que paguem, pode ser que a empresa é que pague. Então, decisão de compra tem a ver com vários papéis desempenhados, vários momentos diferentes. Então, nós de marketing, a gente não vai focar exclusivamente o consumidor. Tudo bem, o produto é para atender necessidades e desejos do consumidor. E nisso o produto tem que atender. Mas nós temos que entender também que não é sempre que o consumidor quem vai comprar o produto. Outras pessoas podem influenciar essa compra. E nós precisamos entender disso e agir de tal maneira que funcione para todos os lados, tá bom? Então, quais são esses papéis de compra? Então, aqui nós temos, são 5, tá bom? Nós temos o iniciador, quem primeiro pensou na compra do produto. Nós temos o influenciador, quem exerce influência sobre a compra. Nós temos o decisor, quem decide a compra. O comprador, que é quem faz a compra. E o usuário, quem consome o bem ou o serviço. E nem sempre é a mesma pessoa. Sabe? Nem sempre é a mesma pessoa. Então, é importante, em marketing, nós entendermos, em qualquer compra, quais são os papéis desempenhados e quem desempenha. Né? Então, por exemplo, quando o pai fala para o filho, o pai, a mãe, falam para o filho, você tem que fazer faculdade, você tem que ter um diploma. Quem você pensa que você vai ser na vida se você não tiver faculdade ou diploma? Tem que fazer. Então, ele é o iniciador. Né? Tá obrigando, né? Tá aconselhando o filho a fazer. Né? Às vezes precisa, às vezes não precisa. Tá bom, ok. Quem é influenciador? Bom, então aí alguém vai dizer, olha, tal faculdade, tal curso, olha, você tem que fazer curso de TI. Por quê? Porque é o futuro. Não, você tem que fazer curso de
de trader no mercado financeiro. Por quê? Porque é o futuro, vai trabalhar com criptomoeda, tá? Quem é o influenciador? Quem que dá conselhos? Quem que indica? Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser e pode ser a mesma pessoa que iniciou, pode ser um influenciador também. Tá? Pode ser que não, pode ser que o iniciador e o influenciador sejam a empresa ou a faculdade, por exemplo, que ao fazer comunicação, coloque lá, olha, precisa pensar no seu futuro, precisa, né, ter o estudo. Com isso você vai conseguir emprego melhor, você vai conseguir ter um futuro na vida. A faculdade falando. Então ela está iniciando o processo para os jovens. Como professor aqui, eu visitei e tenho já uma palestra agora para sábado, não está confirmada ainda, mas para um colégio, né? Para, enfim, explicar para os alunos de colégio o que é uma faculdade, o que é um curso de administração. Por exemplo, então ele está iniciando e está influenciando. Ok? Então vocês viram o poder da comunicação também dentro disso. Ok, decisor, quem decide a compra, pode ser o próprio consumidor, ou pode ser alguém que iniciou, ou pode ser alguém que tome conta ou influencie diretamente esse consumidor. O comprador é quem paga, né? E o usuário, quem consome o bem ou o serviço. Tá claro para vocês? Então, em cada compra, vocês agora que estão se interessando por marketing, comecem a pensar nisso. Então, vocês trabalham numa empresa de veículos. Tá bom, então, como é que se dá o processo de compra de um veículo? Pensem nesses 5, ok? Não é veículo, então vocês trabalham numa empresa B2B. O que é B2B? É a empresa que vende para outra empresa. Opa, então... então não tem esses 5 papéis. Tem, lógico que tem. Né? O vendedor de uma empresa precisa conversar com o comprador da outra empresa. Né? Mas quem decide a compra não é o comprador. Às vezes é uma compra técnica. Quem decide é a área que vai precisar daquele item que está sendo comprado. E a área financeira é que vai decidir se paga, se não paga, se está dentro de um preço adequado ou não. Então, tanto venda de empresa para empresa, quanto o varejo, que a gente diz que é a venda da empresa para pessoa, nós temos aqui os 5 papéis desempenhados. E vocês que estão começando a pensar marketing, começando eu digo porque estão tendo aula comigo agora, mas lógico que vocês já pensam isso, talvez até de maneira informal. Né? Não pensando marketing, mas pensando vendas, ou pensando o desempenho da empresa onde vocês trabalham, por exemplo. Ok? Só que a partir de agora vocês estão começando a pensar com mais propriedade nisso. Tá bom? Daí então vamos lá. Vamos à segmentação e prospecção. Então, variáveis de segmentação. Bom, primeiro, o que é segmentação? É eu pegar o todo e dividir em partes. Perfeito? É eu pegar o todo e dividir em partes. Ok, então como é que eu faço para dividir isso em partes? Ok, olha, eu posso chamar de segmentação geográfica, segmentação demográfica, segmentação socioeconômica e, por último, que é atual hoje, é um grande desafio, segmentação comportamental. Bom, o que é segmentação geográfica? É eu dividir o mercado, os consumidores, em regiões, né? Pode ser um país, pode ser o estado, pode ser uma micro-região, um município, um bairro, o CEP, né? Ajuda aí a segmentar, tá bom? Agora, o que é importante nisso? O importante é que as pessoas dentro de um segmento, seja ele demográfico, geográfico, socioeconômico, tenham as mesmas características, senão não adianta. Certo? Então, por exemplo, quando eu falo de segmentação geográfica, vamos lá. O comportamento do carioca, quando consome determinado produto, talvez cerveja, certo? O comportamento do carioca quando consome cerveja é igual ao comportamento do gaúcho quando consome cerveja? É diferente.
Então, faz sentido a gente segmentar, né, o mercado de cerveja em carioca e gaúcho, por exemplo. Por quê? Porque os hábitos são diferentes. Ah, então tá bom. Então, faz sentido? Faz. Mas talvez outras coisas não façam sentido. Então, a segmentação só tem valor quando ela ajuda a atender melhor aquele grupo. Em função do quê? Das suas características. Tá? Então, a segmentação geográfica ela é muito fácil de fazer. Por quê? Porque toda vez que você preenche um cadastro, por exemplo, em qualquer lugar, você coloca lá o seu endereço. E aí, através do endereço, a gente sabe onde é que a pessoa mora e quais são as condições, pelo menos aí regionais, né, dessa pessoa. Tá bom. Características demográficas. Então, tem a ver com a pessoa. Geográfica com o local. Demográfica com a pessoa. Então, idade. Né? Por exemplo, tem eu e meu filho, certo? Então, nós temos aí 30 anos de diferença do meu filho mais velho, 30 e poucos anos. Ok. Será que nós temos os mesmos hábitos de consumo? Não, com certeza não. Certo? Sexo, certo? Homem e mulher compram compram e usam produtos diferentes? Pode ser. Em alguns casos, não. Não tem diferença nenhuma. Mas sexo pode ser, e hoje talvez nem tanto sexo, mas talvez aí orientação sexual, talvez, certo? Né? Religião, raça, nacionalidade, estado civil. E vejam, essas variáveis, elas só têm importância quando a gente utiliza isso para melhor atender. Se a gente utilizar isto para prejudicar, para deixar de atender qualquer um deles, completamente errado. Ok? Bom. Características socioeconômicas, a mesma coisa. Não? Classe social, renda, escolaridade, profissão. Pela profissão dá para a gente saber a classe social da pessoa? Pode ser que sim, né? Pela escolaridade. Né? Algumas coisas aí a gente precisa tomar cuidado. Né? Por exemplo, eu falei de cadastro, né? Você não vai perguntar a raça de uma pessoa, vai. Qual é a sua raça? Você é ariano? Você o que você é? Não tem cabimento uma coisa dessa. Porém, se nós formos falar, por exemplo, de maquiagem, é importante na maquiagem a cor da pele da pessoa? Sim. Por quê? Porque a combinação da cor com a cor da pele, a cor da maquiagem, é o que vai realçar, vai dar brilho, vai tornar a pessoa mais bonita, mais atraente. Né? Por que alguém se maquia? Tá bom? Então, não é perguntar a raça por perguntar, não é isso não. E mesma coisa a religião. Não se pergunta. Né? Porém, dependendo do produto, é importante que a gente conheça a idade, o sexo, a religião, a raça, a nacionalidade, o estado civil, para que o nosso produto atenda melhor características diferentes. Certo? Bom, mesma coisa no socioeconômico. Ok. E, por último, características ou variáveis comportamentais. O que é isso? É o estilo de vida, são os valores, né? A personalidade da pessoa, a opinião, até propensão ao consumo. Né? Mas o grande problema disso com as demais é que não há uma maneira de você acompanhar isto a partir de informação não havia, certo? Hoje, com as redes sociais, as empresas conseguem sim acompanhar isto, ok? Com as redes sociais. Então, as informações que estão lá no Facebook, que estão no Twitter, que estão no YouTube, que estão
dependendo de como as pessoas usam essas redes sociais, você pode inferir qual é o estilo de vida da pessoa, quais são os valores, a personalidade, a opinião, propensão ao consumo e por aí vai. Tá bom? Mas temos hoje um cuidado muito grande com a informação, não é? Isto. Tá? Não podemos entrar na vida das pessoas e pegar todas as informações delas. Não é isso, não. Mas a gente pode trabalhar a segmentação da seguinte maneira. Olha, pessoas que têm uma vida tranquila porque têm saúde, certo? Então, uma pessoa que tem saúde, ela consegue viajar, ela consegue se divertir mais, por exemplo, de quem não tem saúde. Então, por exemplo, um estilo de vida desse tipo. Eu posso, isso é interessante, eu inferir isto das pessoas. Né? Ou pessoas que tenham problemas crônicos, né, de saúde, como é que elas fazem para consumir, como é que elas fazem para poder ter uma vida, né, participativa. Então, é isso. Isso é questão comportamental. Legal? Bom, né? Ok. Então vamos lá. Vamos aí, ao utilizar esta segmentação, a gente então vai direcionar o tipo de marketing que a gente vai usar no nosso produto. Né? Marketing é uma coisa só. Marketing. Tá bom? Mas a maneira que a gente fala, olha, marketing de massa, marketing de segmento, de nicho, local e individual, vocês vão ver que o foco vai diminuindo. Né? Então, para quê? Para que eu ofereça o meu produto, para que o meu produto atenda o mercado de uma maneira melhor, mais consistente. Certo? Então, o que é o marketing de massa? É você fazer marketing, e quando eu falo fazer marketing, é os 4Ps, certo? Pensar os 4Ps para todo mundo por igual. Por exemplo, vamos falar da Coca-Cola. Né? Então, vou dar Coca-Cola aqui para dar como exemplo. Aqui. Quando você fala Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola, a propaganda, principalmente, é marketing de massa. E o produto? Também. Certo? O produto é adequado para quem? Para jovens, para velhos, para crianças, para mulheres, para homens, para pobres, para ricos, ou seja, para todo mundo. Então, ao fazer marketing, ao pensar produto, ao pensar preço, ao pensar comunicação, ao pensar distribuição, a gente está dizendo, olha, Coca-Cola trabalha fundamentalmente com marketing de massa. Tá? Isso impede ela de utilizar os outros? Não, depende do momento. Então, por que eu peguei a Coca-Cola? Porque ela atua em todos aqui. Então, vamos lá? Vamos ver? Então, por exemplo, marketing de massa, está claro? É para todo mundo, não é? Então, ok. Marketing de segmento. Bom, então aí você pega o todo e vê características de um segmento e oferece produto, preço, comunicação, tudo para aquelas características daquele segmento. E o outro segmento. Mas você fala, mas a Coca-Cola é para todo mundo. Sim, mas nós não temos, por exemplo, chama-se Regular Coke, né, que é a Coca-Cola normal. Vamos lá. Mas nós temos a Diet Coke. Não tem? Tem. E é diferente? O consumidor é diferente? É. Certo? Quem consome a Diet Coke está preocupado com o consumo de açúcar, está preocupado com, enfim, sei lá, a aparência, está preocupado com alguma coisa. Por isso que ele vai tomar o diet e não o outro. Tá? O sabor é diferente? É. Então, já começa por aí. Pronto. Então, ok. Marketing de segmento é você pegar um segmento, trabalhar naquele segmento. No caso do Coca-Cola, a gente pode pegar dois grandes segmentos aí. Regular Coke, Diet Coke. Mas por exemplo, a nossa faculdade de administração. Certo? Então, ok. Ela vai fazer comunicação, curso de administração. Mas, dentro da administração, eu posso ter gente
querendo trabalhar em finanças, eu posso ter gente querendo trabalhar em marketing, eu posso ter gente querendo trabalhar em produção, né? Então, aí nós temos a segmentação, né? Até hoje, acho que nem sei se está funcionando mais, mas no passado nós tínhamos, no curso de administração, no último ano, os alunos escolhiam qual seria o foco, né, de ensino que eles queriam, especialista em finanças, especialista em administração, etc. Não, acho que não temos mais isso. E aí estaríamos tratando um segmento, né, determinado grupo. Ok. Terceiro, marketing de nicho. Então, nicho e segmento são a mesma coisa, tá bom? Você fala, bom, mas se é a mesma coisa, por que tem uma separação entre nicho e segmento? Ah, muito bem. Nicho é o segmento onde eu atendo sozinho ou majoritariamente. Então, há um erro de comunicação no mercado. O pessoal chama de nicho qualquer segmento. Não, eu atuo nesse nicho. O que ele quer dizer? Ele atua nesse segmento. Porque nicho também é segmento, mas é um segmento onde você atua sozinho ou majoritariamente. Então, por exemplo, vamos fazer tesoura. Fazemos tesoura. Mas a minha empresa é a única empresa que faz tesoura para canhoto. Vocês sabiam disso? Que a tesoura para canhoto é diferente da tesoura para destro? Porque o fio é diferente no corte? Porque a maneira de apertar a tesoura faz com que a lâmina pressione de um jeito ou pressione de outro jeito, se você pegar com a outra mão. É diferente. Vamos supor que eu seja a única empresa que faça tesoura para canhoto. Isso é um nicho. Todo mundo faz tesoura, mas só eu faço tesoura para nicho, para canhoto. Portanto, isso é um nicho. Ok? Está tentando aqui. Tá bom. Marketing de nicho. Tá claro? Tá? Eu atendo sozinho ou majoritariamente. Vamos supor que eu tenha mais de 50% do mercado. Ok. Sem problemas. É nicho. Tá bom. Marketing local. Foco em compradores regionais. Ok. Pode se confundir em algum momento com nicho? Pode. Pode se confundir em algum momento com segmento? Pode. Mas é específico, é regional. Pode nem ser nicho. Pode todo mundo estar atuando ali com aquela característica. Vou dar um próprio exemplo da Coca-Cola. Certo? Qual é a cor da Coca-Cola? Do produto Coca-Cola. Não do líquido. A latinha de Coca-Cola, né? O logo. Que cor que é? Vermelho, não é? É, ok. E a Pepsi? Azul, né? Ok, tá bom. Então nós temos uma festa lá em Parintins, que é a festa do boi. Tem 2 bois lá, certo? Na festa. O boi azul e o boi vermelho. Garantido e caprichoso. Eu não sei qual é o azul, qual é o vermelho, mas são 2 bois. Garantido e caprichoso. E na festa do boi, que não teve esse ano nem o ano passado, por causa da pandemia. Né? Tá aí, ó, ambiente natural. Okay? Influenciando a economia da região, né? Porque a festa movimenta muito dinheiro lá. Tá bom. Em época de festa, as cores são importantíssimas. É igual não. É mais importante do que cor de time de futebol. Muito mais. Sabe? Então, quem torce para o boi vermelho não usa azul na festa. Quem torce para o boi azul não usa vermelho. Em hipótese alguma. Certo? Por quê? Porque essa a regra, né, da região, da festa, né, da brincadeira, do evento. Tudo bem. Então, ok. Pensando nisso, nós temos a Coca-Cola, que é de cor vermelha, e a Pepsi, que é de cor azul. Então, tá claro que quem patrocina o boi vermelho é a Coca-Cola e quem patrocina o boi azul é a Pepsi. Pois é, mas não é assim que acontece. A Coca-Cola patrocina os 2 bois. Aliás, ela patrocina a festa. Você fala, mas
Como? Né? Isso daqui, ó, marketing local. Em época de festa, a Coca-Cola tem 2 tipos de latinha vendendo lá. Tem latinha azul e tem latinha vermelha. Então quem é do boi azul, compra Coca-Cola de latinha azul. Quem é do boi vermelho, compra Coca-Cola de latinha vermelha. Olha aí, isso chama-se marketing local. Nós estamos acompanhando, nós não, a Coca-Cola, né? Acompanhando o ambiente. Interessante? Sabiam disso? Pois é. Então tá. Então naquele momento é marketing local. Fora daquele momento é marketing de massa. Se for diferente entre diet e yield, é marketing de segmento. Né? E vamos pensar, por exemplo, uma região, acho difícil isso, mas vamos pensar uma região que só tenha um tipo de refrigerante. Aí é nicho, certo? Se só tiver um tipo de refrigerante e esse refrigerante for a Coca-Cola, é um nicho. Na hora que entrar mais um, ok, ele vai vender, mas a Coca-Cola já domina. Por exemplo, estou falando da Coca-Cola, né? Já domina. Então, vamos chamar de marketing de nicho, é diferente. Né? O esforço é diferente, a comunicação é diferente, tudo é diferente. Tá bom. E, por último, o marketing one-to-one, ou marketing individual, que está funcionando hoje, sim, quando a gente discute comunicação, principalmente pela internet. Porque aí sim a gente tem a pessoa, sabe com quem está falando, se você faz por WhatsApp, ou faz, você tem com quem você está falando e talvez fique mais fácil para atender. Até, por exemplo, quando a pessoa também compra algum produto que é sob medida, tal, a gente está discutindo marketing one-to-one. Mas, lógico que, tirando aí a internet, fica difícil a gente trabalhar o marketing individual, né? Dificílimo, dificílimo. Então, foi uma ideia, em alguns casos, produtos de luxo, por exemplo. Você vai trabalhar o marketing individual e não o marketing de massa. Não faz sentido em produtos de luxo. Né? Produtos de arte, por exemplo. Você não vai trabalhar marketing de massa em produtos de arte. Não faz sentido isso. Mas talvez marketing de segmento, dependendo o tipo de pessoas que compram aquela arte, por exemplo. Tá bom? Ok. E aí, lógico, quando eu falei lá de economia criativa, e a economia criativa tem vários segmentos baseados em arte, em cultura, então a gente vai trabalhar nesses segmentos, né? Marketing de segmento, às vezes o marketing de nicho, marketing local e, eventualmente, em produtos de luxo, marketing individual. Perfeito? Então isso chama-se segmentação. É eu pegar o todo e dividir em partes. Exatamente como está essa figurinha que está aqui, né? Onde a gente encaixa. Então vocês vejam que aqui nós temos 4 diferentes. Então, para ficar claro aí para vocês, né, isso que nós falamos, então aqui na apostila, né, nos slides para vocês, eu coloquei aqui cada um deles e uma explicação sucinta do que é. Embora aqui na aula eu já tenha explicado isso com detalhes para vocês. Mas vamos lá? Marketing de massa é a produção, a distribuição e a promoção em massa de um mesmo produto, sem que haja um maior nível de segmentação de mercado. Então, atendemos a todos. Não há características individuais ou de grupo, né, de cluster, que sejam representativos. Perfeito. Marketing de segmento. Então agora vamos trabalhar o que a gente chama de clusters, tá bom? Conhecendo as características principais, as necessidades, gostos, etc., é possível construir um mix de marketing personalizado para cada segmento de potenciais clientes. Então veja a figurinha. Nós temos o todo ali e depois a gente segmenta. Quem é marronzinho, quem é verdezinho, quem é azulzinho. E eu vou atender o marronzinho com as características do marrom. Eu vou atender o verdezinho com as características do verde. E vou atender o azul com as características do azul. Seja preço, seja produto, seja promoção, divulgação, né? Tá? Ou seja, ponto de venda, se for diferente. Muito bem. Marketing de nicho. Opa, então eu vou buscar também dentro do todo aquele segmento que eu atendo sozinho ou majoritariamente.
Então, nesse caso aqui, pegamos aqui os vermelhinhos, tá? Enquanto os segmentos são grandes e atraem vários concorrentes, os nichos são pequenos e normalmente atraem apenas um ou dois concorrentes. Isso que vocês estão aprendendo aqui não é o que o pessoal usa no mercado, na televisão, quando vão discutir marketing. Quando o pessoal fala de nicho, e são pessoas que não entendem de marketing, como vocês e eu, vocês e eu, nós entendemos, né? Eles lá não entendem. Perfeito. Eles vão falar besteira. Mas eles podem falar. O mercado pode falar o que quiser. Nós, técnicos, é que temos que corrigir para nós e para as pessoas que estão no nosso entorno. Perfeito? Então, nas nossas aulas, a gente vai utilizar corretamente o conceito de nicho. Ok. Marketing local. Informações como os costumes, os hábitos, questões econômicas e culturais das pessoas que vivem e frequentam o local são adquiridas por meio de pesquisas, estudos e observação. Isso. Então a gente vai olhar, vai entender, vai pesquisar e dar valor para o que é importante naquela região. Fácil, né? Citando aí o exemplo do boi bumbá lá. Tá bom. E, por último, o marketing individual. Tá? Pegando ali o indivíduo. O marketing individual é o último nível de segmentação, pois nos leva ao segmento de um cliente, com necessidades, preferências e exigências próprias. Ok? Simples, né? Bom, e aí vamos para o último item da nossa aula, que é prospecção. Tá bom? Então, o verbo é prospectar, não é prospeccionar. Bom, visto isto, tá? O que é prospectar? É o processo de localizar e classificar compradores potenciais de um produto. Então, quando a gente prospecta, ele que está sendo prospectado, ou ainda não é cliente nosso neste produto. Você não prospecta quem já é cliente. Você vai prospectar quem já é cliente para ele consumir outro produto que ainda não consome. Tá bom? Então, prospectar é buscar novos clientes. Isso é prospectar. Tá? Se você ficar atendendo os clientes, você fala, não, vou ligar para tal cliente que ele compra sempre de mim, então eu vou prospectar. Não, você não está prospectando, ele já compra de você. Você vai prospectar quem não compra ainda. Poxa, o meu produto serve para taxistas, por exemplo. O meu produto serve para taxistas. O que eu vou fazer? Eu vou prospectar taxistas. Onde eu consigo nome, endereço e telefone de taxistas? Eu consigo lá no sindicato dos taxistas. Será que eu consigo? Vamos lá. Então a gente vai lá no sindicato dos taxistas, fala, tem esse produto, interessa, tal. O que você acha? Dá para você me indicar aí para os taxistas? Ou dá para você me dar a lista e eu entro em contato com eles? Né? Não sei se o sindicato vai entregar essa lista, né? Entregar endereço, telefone. Mas esse processo chama-se prospecção. Você está indo buscar o cliente. Né? Hoje, com a internet, talvez até fique mais fácil a gente prospectar, buscar. Mas o critério é esse. Você tem que ver as características do, né, a gente chama de prospect, né, o futuro cliente, o cliente potencial, vamos chamar assim, certo? Quais são as características do cliente potencial? E aí você vai buscar a partir dessas características. É médico? O seu produto é bom para médico? É. Onde eu encontro médicos? Lá no hospital. Então, vou lá até o hospital, lá, conversar com os médicos. Ou apresentar o produto para eles. Né? Então, o meu produto para que serve? Serve para mulheres que deram à luz. Então, onde eu vou encontrar mulheres que deram à luz? Lá na maternidade, por exemplo. Então, prospectar é isso, é ir buscar. Tá bom? Então,
algumas observações aí, ou lições, se vocês quiserem, para a prospecção. Primeiro, prospectar não é vender, é buscar. Se o cliente potencial vai se transformar em cliente efetivo, é outra questão. Mas prospectar é buscar. Clientes atuais podem indicar clientes potenciais ou futuros clientes, desde que eles gostem do produto. Ao ir visitar, ao buscar, não improvise. Pesquise antes o tipo de pessoa, as características da pessoa, para você conversar com ela sem fazer besteira. Ok? E, portanto, estude o mercado e os clientes que pretendem prospectar. Não é simplesmente chegar lá e fazer qualquer coisa. Isso funciona principalmente para o B2B, business to business. Né? Você vai vender para uma determinada empresa, antes de você ir na empresa, você tem que pesquisar como é essa empresa, qual é o mercado dela, para que ela usa esse produto que você vai vender, como que ela usa, quem são as pessoas lá na empresa que decidem com quem você vai conversar. Tá? Não adianta conversar com um funcionário se quem decide é o diretor. Mas talvez, conversando com o funcionário, ele indique o diretor, para você poder conversar com o diretor, ou abra as portas, ou a secretária. Mas enfim, aí eu já estou avançando aqui na questão de marketing B2B, que a gente vai discutir só no final do curso. Ok, então, hoje, segmentação e prospecção de clientes. Lógico que para isso nós passamos pelo processo de compra. Tá bom? Então, é isso. Boa aula a todos. Na semana que vem, a gente vai discutir aí as atividades. Por enquanto, só as aulas, tá? Mas na semana que vem a gente já discute como é que vocês serão avaliados pela atividade. Tá bom? Então, boas aulas para vocês. Até a semana que vem.